Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre apólogo. Primeiramente vamos entender o seguinte, quando eu falo apólogo, eu estou falando de um texto narrativo, literário, que serve para dar um teor moralizante à história. Por essa razão também a gente diz que o apólogo é um texto alegórico. Afinal de contas, a alegoria quer dizer o dizer do outro. O apólogo traz as virtudes e os defeitos apresentados em seus personagens, certo? É como se os seres inanimados fossem uma espécie de instrumento pelo qual eu, escritor, consigo colocar as minhas críticas sociais dentro de uma história, dentro de uma narração. Bom, também a gente pode dizer aqui que a linguagem desse gênero textual é simples e bem objetiva. O apólogo é um gênero voltado para todo tipo de público, embora se imagine que seja mais para o público infantil. Mas não, assim como a fábula, o apólogo também é voltado para todo um público maior. São textos bem condensados, bem rápidos. O que vai diferenciar o apólogo da fábula é a questão dos personagens. Enquanto a fábula trabalha animais, e esses animais eles já trazem consolidadas algumas características humanas. Por exemplo, a cigarra é associada à preguiça, a formiga é associada ao trabalho, nós temos também a ovelha, que representa a ingenuidade, a raposa representa a sagacidade, a esperteza. O apólogo, isso aí não é bem definido, não. Os objetos naquela história representam virtudes X, Y, Z, certo? Ou também defeitos. Mas os dois têm algo em comum, que é justamente esse teor moralizante, essa mensagem que a gente espera conseguir compreender quando termina de ler esse gênero textual, ok? Por ser um texto literário, o apólogo traz uma linguagem mais específica, uma linguagem com figuras de linguagem, sobretudo as prosopopeias e as metáforas. O leitor vai fazer deduções, vai tentar entender o que está por trás daquele comportamento, vai associar o comportamento dos seres inanimados aos seres humanos. Por isso a questão da prosopopeia como uma característica básica do apólogo, certo? O apólogo ele traz a mesma estrutura de qualquer texto narrativo. O apólogo vai trazer uma apresentação, uma problemática, complicação, né? Um clímax e um desfecho. O que eu vou chamar de apresentação é o começo da história. Normalmente o primeiro parágrafo, no máximo 1 ou 2 parágrafos. É ali onde eu fico conhecendo quem são os personagens da minha história. É ali também que eu fico sabendo onde se passa a história, né? O local, o cenário e também o fato, o que acontece na história. A gente costuma dizer que a história tem que responder a 4 perguntas. O que, quem, onde e quando. Esses elementos aí aparecem na apresentação. Onde nós temos o porquê que vai ser mostrado no decorrer da história, ok? Bom, também a gente vai falar a respeito dos elementos da narrativa, porque também no apólogo nós vamos ter o fato, que é o que acontece, nós vamos ter o tempo, o cenário e os personagens. Por isso que eu coloquei essas perguntas que nós fazemos a respeito: o que, quando, como e onde. Bom, falando aqui tudo sobre o apólogo, a gente obviamente vai agora mostrar uma história para que você veja na prática tudo isso que nós falamos em relação ao conceito e estrutura do apólogo. Para mostrar essa história, eu escolhi uma que consta neste meu livro aqui, Enquanto a Chuva Caía. Esse aqui foi um livro que eu escrevi há pouco tempo e trouxe um apólogo chamado A Vingança do Tapete Ressentido. À medida que eu vou mostrando alguns trechos desse livro, desse texto, vocês vão percebendo as características do apólogo, certo? Vamos lá. Bom, então nós temos aqui a apresentação da história. Eu vou mostrar um pedaço dos trechos e também das imagens de uma maneira mais resumida, certo? Vejam essa apresentação aqui de um apólogo. No quarto da condessa tudo era silêncio. Nos outros cômodos, no entanto, os burburinhos e a correria não cessavam. A razão daquilo era que não se falava de outra coisa no palácio, senão sobre a grande festa que aconteceria logo mais à noite. Ouvindo a palavra festa, desfez-se o silêncio do recinto pela empolgação dos vestidos que, ainda presos a seus cabides, cochichavam em cima da imensa cama sobre quem deles seria definitivamente o escolhido para vestir a condessa no maior evento social do ano. Assim,
cada peça argumentava com furor sua origem e exaltava sua beleza. Bom, então como você percebeu aí, nós temos a apresentação de um apólogo. Lembrando que isso vale para qualquer gênero narrativo. Nós já sabemos quem são os personagens, nós sabemos que é uma condessa que vai participar do evento social. Mais à frente a gente fica sabendo que o evento é a festa de aniversário dela. E nós temos aí os personagens que nos são apresentados, pelo menos a primeira parte desses personagens, que são os vestidos que disputam entre si quem é o merecedor de vestir a condessa para essa festa. Então a gente já começa a perceber uma disputa interna entre os vestidos, já começa a entender que vai haver sintomas de arrogância, de prepotência por parte desses personagens, né? E tudo isso aí vai ser mais elaborado para o leitor no desenvolvimento do texto. Vamos lá. Então aqui na problemática eu vou mostrando só imagens e um trechinho de cada parte. Olha só. Cada peça argumentava com furor sua origem e exaltava sua beleza. Finalzinho lá da introdução. Vim da Índia, disse o primeiro vestido, feito sob encomenda. E cheio de arrogância, gabava-se de tudo em si. Das mangas de megaflé em tecido duplo, da sua saia rodada godê duplo. Enfim, não adianta, assentou outro vestido, um de seda azul cintilante, cuja fibra for importada da China. Tenho certeza de que a estreia de um baile de hoje é minha. E aí nós temos um outro que diz, eu é que sou uma verdadeira novidade, a volta de uma moda. Falou o outro que era um vestido medieval verde escuro com bege dourado musculoso, gabando-se de seu modelo frontal com passa-fita e detalhes dourados. Então nós percebemos aqui agora a problemática, ou seja, o problema precisa de uma solução. O leitor vai tentar entender qual desses vestidos vai vestir a condessa na festa que ela vai proporcionar. Então, essa tentativa é a problemática, é o problema que o autor vai precisar resolver e o leitor vai tentar antecipar alguma coisa. Agora vamos entrar aqui no processo da complicação. Vejam que o problema existe, mas agora ele se complica, porque outros personagens vão entrar na história. Meu Deus, entrou na conversa o chapéu Renin com um tom de tédio. É uma festa de senhora, e num evento desse sou eu quem mais chama a atenção. Logo estarei sobre a condessa, sobre sua cabeça, sou a cereja do bolo que completa sua exuberância. O prazer vulgar dos vestidos não chama a atenção mais do que o esplendor de um belo chapéu. Aí estão se esquecendo de mim, interveio o leque. Nenhuma madame reitera sua opulência, seu charme, sua ostentação, sem ter em mãos a minha presença para afugentar o calor e destilar o desdém que a insignificância alheia possa lhe causar. Vamos parar com isso? Eu sou o milagre da beleza, disse a caixinha de maquiagem. Sou a miraculosa que oculta cravos, olheiras, espinhos, feiura, transformo bruxas em fadas, vilãs em mocinhas, dragões em princesa. Sou, enfim, a segurança necessária à sociedade que vive de aparências. Por que nós temos agora, no caso, a complicação? Ora, complicação se deve ao fato de que a disputa inicialmente era com os vestidos, mas aí outros elementos necessários, a estética feminina, entraram na disputa para saber qual deles era mais importante. Então você já começa a captar os defeitos desses personagens aí, que está voltado para a questão da vaidade, do orgulho e do ego que existe, né? do egocentrismo. Um é mais importante que o outro e etc. Né? Então o problema se complicou. Agora olha quem entra na história. Pronto, lembram dele? O tapete, né? É verdade que a matéria-prima é tudo. Disse um velho tapete empoeirado sob a porta. Eu, por exemplo, sou da Pérsia, feito de lã, seda e algodão. O leque falou. Meu querido João Ninguém, ninguém dá bola para um mísero tapete empoeirado. É isso mesmo. Você é apenas o tapete por onde desfilamos. É para isso mesmo que você serve, para ser pisado. Percebam como o tapete foi humilhado pelos outros personagens dessa história aí, complicando ainda mais, deixando ainda mais tensa a situação inicial. Agora nós temos o clímax. Olha só. E ainda estavam nessa crise de risos ininterruptos quando a porta se abre e a condessa, com a visão encoberta pelas imensas caixas de presentes que carregava, não percebendo o tapete junto à porta, tropeçou e veio ao chão.
a sua ama, não conseguindo desviar-se daquele corpo à sua frente, vai ao solo espalhando no quarto todo o suco de groselha que trazia em uma jarra. Pessoal, por que aqui nós temos o clímax do texto? Porque é justamente nessa situação que acontece a curiosidade maior do leitor, a curiosidade vai se aguçar sobre o desfecho, né? Porque já que todo mundo brigava ali, a queda da condessa, gera-se a curiosidade pelo desfecho da história. Olha só o que acontece. No desfecho, e todo mundo, vestidos, leques, maquiagem, chapéu, ficaram olhando ressentidos para o tapete, que se mantinha orgulhoso, supremo, intocável, vingado. E no fim das contas, ninguém esperava que fosse justamente o desgraçado do tapete que ia acabar com a alegria de todos. Então aqui nós temos o desfecho da história, em que os personagens arrogantes, cruéis, sarcásticos, acabaram se dando mal e o tapete acabou se vingando da sua maneira, quietinho na dele. Obviamente que o tapete também deixa a entender aquela sensação de vingança como algo positivo, né? Mas diante de tanta humilhação pela qual ele passou, a gente até torcia para que ele pudesse calar a arrogância dos outros personagens. E aqui, pessoal, um pedacinho da página da Vingança do Tapete Ressentido, que está nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês, né? E é isso. A história, o apólogo, sempre um texto alegórico que traz personagens inanimados como o centro das atenções para mostrar um pouco sobre os defeitos do ser humano, certo? É isso aí.